Muito boa tarde a todos. Com o coração cheio de alegria, estamos encerrando a grande cerimônia do mês de outubro, a cerimônia da revelação divina, ou podemos dizer também a cerimônia da criação dos seres humanos, porque foi exatamente há 900 milhões 100.178 anos atrás, no dia 26 de outubro, que Deus criou os seres humanos nesta terra, para que todos nós pudéssemos viver alegres e felizes e em harmonia. Por falar em harmonia, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. Mas antes, gostaria de contar um episódio da vida de Oyasama. É o episódio 199, com o título Tem 1 ano de idade. Já ouviram? Não? Esse episódio? Então eu vou contar aqui. Em 1882, a senhora chamada Sei Honda, ela fez o seu segundo regresso a Jibá. Regressou pela segunda vez a Jibá, e nesta ocasião sua barriga estava começando a crescer novamente, pois sofria de ascite crônica, ou popularmente chamada de barriga d'água. Oyasama, vendo-a, dirigiu-lhes estas palavras: Sei, você deve estar sofrendo muito com essa barriga, porém, não é poeira acumulada nesta geração, está trazendo-a desde 2 vidas anteriores. Deus a salvará certamente. Não mude o espírito. Haja o que houver, não largue este cordão. Esse cordão significava não largar o fio da salvação. Oyasama falou assim, Sei, eu sei que você nada sabe das vidas anteriores. E ela respondeu: Sim, Oyasama, sei que nada sei, só sei que sou a sei. Engraçadinha, Oyasama falou para ela, Não é nada disso que ela falou, Foi alguma coisa parecida. Eu vou ler exatamente o que ela falou. Ela falou assim: Você não sabe nada das vidas anteriores, por isso estará bem se continuar agradecendo e pedindo perdão a Deus. Isso que ela falou, certo? Essa outra parte vocês esquecem, tá? Depois disso, ao pensar nas poeiras acumuladas em 3 gerações, a senhora Sei não conseguia ficar um dia sequer parada. Mesmo com a barriga grande, saía diariamente para promover a salvação. Após fazer a penitência, jogando água fria sobre si, mesmo no inverno, quando começaram a reunir algumas pessoas, passou a colocar água nas garrafinhas e oferecia a Deus. Através dessa água oferendada, foram mostradas sucessivas salvações maravilhosas. Assim dedicou-se à salvação, percorrendo vários locais por vários anos. Entretanto, 4 anos depois, quando Sei estava com 49 anos de idade, a barriga d'água piorou novamente, chegando a um estado crítico. Agoniada, pedia continuamente, deitada assim, levante-me, deite-me, levante-me, deite-me. Por esse motivo, o responsável da Irmandade regressou a Jibá e encontrou com a Oyasama, que lhe disse: O deite-me e o levante-me é erro de entendimento. Significa: comecem a levantar-se pela Irmandade. Ela não deve morrer. Vão depressa e comecem firmemente o serviço. A Oyasama falou assim: ela não deve morrer. O que vocês acham dessa frase? Se ela falasse assim, ela não vai morrer,
seria uma afirmativa de Oyasan, né? Mas ela disse, ela não deve morrer. Não existe afirmativa. Então, eu particularmente, né, imagino assim, vendo a continuidade da frase. Ela não deve morrer. Vão depressa e comecem firmemente o serviço. Né? Eles teriam que realizar firmemente o serviço. Né? Porque se já fosse uma afirmativa, talvez o serviço não fosse realizado com tanta firmeza. Né? Vocês não acham isso? Né? Olha, ela não vai morrer. Ah, tudo bem, essa ela já garantiu, então vamos fazer o serviço mais ou menos aqui que ela já vai se salvar. Né? Ela não deve morrer. Vão e façam o serviço firmemente. Opa, vamos fazer firmemente. Né? Os membros da Irmandade voltaram depressa e realizaram o serviço de solicitação 6 vezes por dia, durante 3 dias e 3 noites. Né? Esse serviço de solicitação não é só o serviço que fazemos sentado, é o serviço sagrado sentado e também os 12 hinos. Fizeram isso 6 vezes durante 3 dias e 3 noites. Todavia, mesmo no terceiro dia, não apresentou sinal de melhora. Então, fez-se novamente o mesmo pedido e fizeram o serviço por mais 3 dias e mais 3 noites. Mais, 6 vezes por dia. No entanto, Sei piorava cada vez mais a partir do sexto dia. Passou mais 28 dias com os dentes cerrados e pregada a uma cama como morta. Nesse período, davam-lhe 3 vezes ao dia, por meio de um canudo de bambu, água oferendada e 3 unidades de compeito abençoado cozido. Compeito é o que a Oyasan distribui. Os médicos, chamavam-se os médicos, mas os médicos não vinham examiná-la falando assim, né? Não, dessa vez ela não tem jeito, vai morrer mesmo. A situação era lastimável, pois molhava-se urinando frequentemente todo o lençol, né? O colchão, e isso por mais de 20 vezes por dia sujava, né? Urinando frequentemente, mais de 20 dias ao dia. Mas, na manhã do 28º dia, sua irmã, que foi trocar-lhe as roupas, surpreendeu-se vendo aquela enorme barriga reduzida por completo. Tal foi seu espanto que ela soltou até um grito. Com isso, Sei abriu os olhos pela primeira vez e olhou tudo ao seu redor. Então sua irmã perguntou, Sei, você me ouve? E ela disse algo pela primeira vez. É bom demais, é bom demais. Né? É bom demais. Em japonês está escrito assim, mottainai, mottainai. Né? É bom demais, parece assim alguma coisa assim, só aquela alegria ali, né? É bom demais. Mas esse mottainai tem muito mais fundo, né? Profundidade, que expressa o sentimento do fundo do coração, fala assim, puxa, quanta gratidão, né? Não mereço tanta coisa, é muito gratificante. Né? Tem todo esse sentido depositado nesse bom demais também. Né? Nesse dia fez uma papa fina de arroz e ela tomou 2 goles, dizendo, como é delicioso, é muito bom. Mais tarde tomou 2 tigelas acompanhadas de picles de ameixa. Depois comeu cará ralado e assim foi recuperando as suas forças dia a dia. Mas era como um bebê que urinava e evacuava a qualquer hora, e que esquecia das coisas de tal modo que nada se podia fazer. Assim, quase um mês depois, um diretor da Irmandade regressou a Chiba e, ao informar o fato a Oyasama, ela disse, é lógico, tem 1 ano de idade, isto é, que é o renascimento em vida. Ainda é uma criança, tem 1 ano, nada compreende. Se não ficar com 2 ou 3 anos, nada compreenderá realmente. Sei tinha esquecido tudo a tal ponto de que ao costurar as roupas errava nas medidas e também não conseguia mais tocar o shamisen. Entretanto, ao passarem 2, 3 anos, começou a entender melhor as coisas e a partir do 4º ano voltou à normalidade. Né? Assim, aos 49 anos,
Até os 79 anos de idade, teve 30 anos de vida nova, esforçando-se ainda mais no caminho da dedicação única à salvação. Né? O Oyasan ensinou que não era a poeira dessa vida, mas sim acumulada das vidas anteriores. Né? E a enfermidade veio na barriga. Né? Então, ela sentia que não podia ficar parada, tinha que fazer alguma coisa. Então, mesmo com a sua barriga grande, saía para fazer a divulgação, e isso foi o fato dela receber a graça de uma vida já perdida. Né? Nós, seres humanos, temos o corpo para evoluirmos o espírito e vivermos alegres e felizes. Né? De acordo com o nosso corpo, podemos pensar, podemos falar, tocar, etc. No princípio, todos viviam harmoniosamente neste mundo, né? Mas, utilizando as poeiras do coração, começou a haver desentendimentos, e isso veio passando por muitas gerações. E Deus tem concedido uma nova vida, emprestando um novo corpo para todas as pessoas, para que esses desentendimentos venham a ser solucionados. Né? Eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Né? Eu, desde pequeno, não tinha tanta afinidade assim com o meu pai. Né? E creio que isso vem de algum acontecimento da vida, de alguma vida passada. Né? Não conseguimos saber exatamente, mas vendo os acontecimentos, de acordo com os ensinamentos de Oyasan, percebemos e entendemos que estamos colhendo essas desavenças, né? É porque nós plantamos isso. Em 2013, quando eu estava em Ojiba, no Japão, né, houve um desentendimento entre o meu pai e a Mieko, né? Na verdade, o relacionamento entre eu e o meu pai nunca foi assim, dos melhores, né? Mas depois desse desentendimento, as coisas pioraram. E o ambiente começou a ficar bastante ruim dentro de casa, né? Ficamos nesse ambiente ruim por mais de um ano. E eu sempre tive a ter certeza de que essa desarmonia vinha das minhas atitudes, né? Das vidas passadas. E sabia que eu tinha que resolver nessa vida, para não ter que levar para as próximas vidas. Né? Mas, por mais que eu refletisse, depois desse último desentendimento, que foi bastante grave, ficava imaginando que não conseguiria resolver essa desarmonia nessa vida. Ficava pensando dessa forma. Né? Antes discutíamos, mas nunca houve uma situação que perdurasse por tanto tempo assim. Depois de um ano, o meu pai, em razão da fortes dores nas suas pernas, ele me disse assim, ele refletiu, né? E me disse assim, que essa desarmonia não deveria continuar para que o futuro não seja um caminho infeliz. Ele falou, né? E disse que abaixaria a cabeça. Não disse assim, em palavras, me desculpe, né? Disse, vou abaixar a cabeça. Para mim aquilo, na verdade, não consegui sentir como uma desculpa, né? E sendo assim, a minha raiva ainda continuava. Em julho de 2014, fui convocado mais uma vez para o Shurioka em Ojiba. E, na verdade, eu fiquei um pouco preocupado se a discussão não voltaria a acontecer novamente, né? Pensava que, talvez, se eu estivesse presente no ano anterior, as coisas fossem diferentes, pensava dessa forma. Eu tenho 3 aquários aqui em casa. Um mês antes de viajar para Ojiba, no Japão, um dos aquários, ele descolou e vazou toda a água. Quando eu estava em Ojiba, liguei para minha casa, perguntei se estava tudo bem e me disseram que o outro aquário vazou. O segundo aquário vazou. Depois eu voltei de Ojiba, depois de um mês, para minha surpresa, o terceiro aquário vazou também. Vazou a água do aquário.
Perdi 3 aquários em 3 meses, né? Cheguei a achar até estranho, né? Nossa, o que será, né? Se fossem 3 aquários comprados na mesma época, por exemplo, ou que fossem feitos na mesma época, poderia, deve ter sido a validade da cola, ou alguma coisa assim, né? E até cheguei a pensar assim, deve ser por causa do frio da estação do ano, será que foi por causa do frio? Pensei em algumas coisas. No livro Minuta da Vida de Oyasama, tem um trecho que fala assim: na residência, no dia da cerimônia mensal, Hanzaburou tropeçou acidentalmente no cotô e levou um tombo. E Risaburou cozinhou por engano o arroz que deveria ser oferendado a Deus. Todos desejavam que nada de anormal viesse a acontecer, quando no dia 27 do mês seguinte vieram os policiais para efetuar as investigações. Na verdade, eu também fiquei apreensivo por causa dos aquários. Depois de alguns meses, um membro de uma família descontente deixou de participar da cerimônia religiosa de sua casa. Depois de mais um tempo, uma outra pessoa veio, por causa de uma brincadeira, ficou bastante chateado e me disse que deixaria de vir à igreja. E logo depois houve um outro caso, tudo por coisas que nunca imaginávamos que fosse acontecer. Quando naquele momento eu pensei, nossa, o aquário. E as palavras do meu pai: para que o futuro não seja um caminho infeliz. Era exatamente disso que ele estava falando. No episódio, a Oyasama havia dito: o deite-me e o levante-me é erro de entendimento. Significa, comece a levantar-se pela irmandade. Refleti que a água dos 3 aquários que vazaram estavam simbolizando as pessoas saindo, se desligando da igreja em razão das minhas poeiras espirituais. Era o ódio, o rancor, a raiva, o amor próprio e também o orgulho. Ódio, rancor, raiva, amor próprio e orgulho. Das 8 poeiras eu tinha 5. Se eu continuasse nessa minha teimosia e orgulho, a igreja que foi estabelecida para a salvação das pessoas iria se desintegrar em pouco tempo. E eu iria destruir uma história construída com muito sacrifício durante 50 anos. Refleti. Naquele momento, pedi desculpas a Deus Pai. Pedir desculpas a Deus Pai foi fácil, né? Creio que eu nunca havia pedido desculpas ao meu pai. Pedir desculpas a quem você nunca pediu desculpas, né? E muitas vezes nas cerimônias que realizávamos nas casas das pessoas, as pessoas muitas vezes liam na sua dedicatória: que o mundo venha transformar-se finalmente no de plena alegria e felicidade, onde todas as pessoas ajudam-se mutuamente no mais fraterno relacionamento. Era lido a dedicatória dessa forma: para que todas as pessoas do mundo ajudem-se mutuamente no mais fraterno relacionamento. Confesso que muitas vezes, quando ouvi essa frase, fiquei bastante envergonhado. Peguei o meu coração e fui pedir desculpas. Aquele momento foi um momento mágico. Foi um momento único. A harmonia voltou a reinar. A harmonia começou novamente a partir deste momento. Foi um momento indescritível. Existem coisas que, com o pensamento humano, nunca haveria uma solução. Mas, recebendo as providências de Deus, Deus vai trabalhando e é incrível como as coisas vão acontecendo.
O que não posso deixar de comentar também é: os meus pais também se esforçaram, falando que a desarmonia no lar é por falta de sair para fazer a salvação. E determinaram sair mais vezes para a divulgação, tendo o lema dos ensinamentos: salvando os outros, seremos salvos. Talvez haja pessoas que imaginam que na família das pessoas da igreja não aconteça esses desentendimentos, mas isso não é verdade. Acontece sim desentendimentos, porque nós, seres humanos, somos suscetíveis a poeiras, as 8 poeiras que o Essa nos ensinou. Mas o que é diferente? O diferente é a base do ensinamento. São as reflexões que podemos fazer porque conhecemos a vida modelo de Oyasan. Conhecemos os ensinamentos de Deus Pai. Se houve algum desentendimento na vida passada e estamos levando e arrastando esta causalidade, essa predestinação dessa semente que plantamos nas vidas anteriores, Deus Pai está a todo momento nos dando chances e oportunidades para resolvermos esses problemas, para que não tenhamos que levar essa má causalidade, essa má predestinação, este ponto perturbador da parte do Espírito e essa desarmonia para as próximas vidas. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem perceber essas oportunidades que Deus Pai nos apresenta. Eu que imaginava que isso seria difícil de se resolver nessa vida, percebo o quanto Deus Pai está apressado na vida plena de alegria e felicidade. E as coisas vão acontecendo no momento certo, pois aconteceu quando eu estava em Odibá. A princípio eu cheguei a pensar: nossa, por que aconteceu quando eu estava em Odibá? E às vezes podemos pensar: puxa, não deveria ter ido. Mas isso é um pensamento errado. Deus Pai está preparando todo o caminho, todo momento, para que nós possamos, o quanto antes, tirar todas as poeiras do nosso coração, todas as desavenças, para que o quanto antes o mundo possa se tornar na vida plena de alegria e felicidade. Muito obrigado pela atenção.